Abra sua Bíblia comigo, porque eu tenho uma palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Ruth, você abre aí em Ruth, por favor. Tá? Você vem seguindo aí, passa o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Você vai chegar imediatamente em Josué e logo depois de Josué vai ser Juízes. Passando Juízes, você chega em Ruth rapidamente, que é antes de 1º e 2º Samuel. Seguindo aqui, eu vou fazer a leitura no capítulo 1, embora eu vou estar discorrendo em tudo que acontece aqui nesses 4 capítulos do livro de Ruth. Tá ok? O capítulo 1, do versículo 1 em diante, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e também de seu marido. Versículo 20 desse capítulo 1 fala assim: Porém, ela lhe dizia: Não me chames Noemi, me chame Mara, porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Você veja bem agora, irmãos. Nós vamos falar principalmente de Noemi e vamos ter aqui alguns outros personagens. Vamos botar aqui o personagem principal aqui da cena, é Noemi, e tem os atores coadjuvantes, né, que vai ser Ruth, que vai ser Orfa, e que vai ser o seu marido, seus 2 filhos, e inclusive geograficamente o lugar de onde ela estava para onde ela foi, que é onde vai discorrer toda a situação. Então eu quero falar aqui sobre um Deus que restaura a nossa sorte. Só que essa sorte, irmãos, você precisa entender que você vai encontrar essa palavra sorte na Bíblia, mas poucas pessoas, pouca gente mesmo, vai pesquisar nos originais, ou pelo menos dentro do contexto, o que significa essa sorte, e vai se achar na permissão de começar a entrar pelo caminho de jogos de sorte, que na verdade são jogos de azar. Porque você veja bem, irmãos, uma sorte que eu ganho, mas que mais de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas têm que ter o azar para eu ganhar, isso não é sorte, isso é jogo de azar. Tá? É um jogo de azar mesmo. Você já entra para perder. Aí você ganha se o outro perder. Ah, eu tive sorte então por isso. Não é essa sorte que está falando na Bíblia. Você pode pegar dicionários bíblicos, porque o dicionário comum e a opinião popular falam uma coisa. Tá bom? Isso aí são filosofias e ideologias de vida. Mas a gente tem que seguir o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos orienta que essa sorte, como um simples sorteio em algumas partes, qual bode que ia morrer, qual bode que ia morrer ali no templo e qual que ia ser o bode expiatório para levar os pecados. Os discípulos, quando quiseram substituir Judas Iscariote, lançaram sorte, os sacerdotes lançavam urim e tumim. Então eles tinham uma espécie de um sorteio ali com pedras que eram ali uma espécie consagradas ali a Deus para aquilo, mas não era de ver a sorte e de muito menos tentar a sorte. Era resolver um problema, uma situação ali. Essa sorte que eu estou falando aqui é da nossa própria vida, que também não é o acaso. Nós não estamos nessa vida por acaso, seguindo um rumo sem destino. Deus, ele sabe de todos os nossos dias, e mesmo que alguma coisa que eu mesmo tenha feito possa interferir nesses planos de Deus, em algum momento, se nós clamarmos, se nós confiarmos, ele vem e muda e restaura a nossa sorte, restaura a nossa situação, restaura a nossa vida, tá ok? É nesse sentido que eu quero falar hoje sobre isso. Por quê? Nós vamos ver um processo muito importante aqui na vida de Noemi. Nós vamos ver que ela vai sair da perda à restauração total. Ela vai sair de uma ruína
que ela acabou se enfiando junto com sua família, e você vai saber o porquê que aconteceu isso, e ela vai chegar a um nível de restauração total na sua vida, como ela nem imaginava que pudesse acontecer, principalmente na situação que ela se encontrava. Aqui nessa pequena leitura, a gente já pôde fazer uma situação. Eu só gosto de trabalhar com significados de nomes. Eu nem coloquei todos os nomes aqui. Hoje eu não vou trabalhar com todos os significados, senão pode causar mais confusão essa muita informação. E eu prefiro, em cima da informação, lhe trazer revelação da parte de Deus. Quem me conhece sabe assim, que eu dou o conhecimento e a informação, mas busco a revelação da parte de Deus. Então eu ia falar o significado de Orfa, de Ruth, de Elimeleque, de Noemi e de Belém. Vou falar alguns desses, mas não vou falar todos, ok? Vamos seguindo então. Só situando aqui, Noemi, que significa amável. Olha só, irmãos, que maravilha. Já começa o mistério maravilhoso da parte de Deus por aí. Essa mulher que tem um nome amável, ela vai passar por momentos não tão amáveis, momentos difíceis. Na verdade, momentos ruins, porque em 10 anos, no resumo aqui, ela vai mudar de cidade, vai perder o marido, vai casar os filhos com mulheres de outros povos, moabitas ainda por cima. Eu falo um pouquinho disso rápido. E por fim vai perder os seus 2 filhos e depois ainda vai perder uma nora. Irmãos. E a gente vai ver esse processo. E tudo isso que eu acabei de falar aqui, que nós lemos do versículo 1 ao 5, e é o motivo dela no versículo 20 falar: não me chame mais Noemi, não me chame mais a amável, a agradável, a sorridente, não me chame nada de coisa boa, me chame de Mara. Porque Mara significa amarga, e eu tenho experimentado de grande amargura que Deus tem me feito passar. Olha, é um outro erro muito grande, né? Porque quando vem as coisas boas, né, a gente, tudo bem, a gente fala, vem da parte de Deus. E quando vem as coisas ruins, a gente quer culpar Deus, e muitas vezes não é Deus fazendo as coisas, é fruto das minhas atitudes erradas nessa vida. E então, aquele que planta vento colhe tempestade. Irmãos, a verdade genuína é essa, não posso mentir para você, tá bom? Então o que acontece? Eu fiz uma reflexão aqui em 10 anos, olha quantas coisas essa mulher enfrentou. Teve que mudar da sua terra, perdeu o marido, casou filho com mulheres estranhas, né, mulheres moabitas, perdeu os 2 filhos, perdeu uma nora, depois teve que mudar de lá de novo, voltou cabisbaixa, cheio de amargura no coração. Quem sabe por essa palavra do versículo 20, que ela mesmo disse, coração cheio de amargura, amargurado com Deus, decepcionado com Deus, porque Deus fez tudo isso de ruim na vida dela. Em 10 anos ela teve isso. Eu quero fazer uma reflexão rápida. Nós estamos em 2020. Vamos retroceder 10 anos. Em 2010. De 2010 até 2020, quantas experiências você já teve? Quantas situações você já enfrentou, principalmente aquelas circunstâncias mais difíceis, aquelas que você, sabe, que você achava que não ia passar? Lembra dela? Tá lembrando agora? Aquela que lágrimas corriam nos seus olhos, que tirava o seu sono durante a noite, mas também que foi motivo de você dobrar o joelho muitas vezes, não é verdade? De não faltar aos cultos na igreja, sua comunhão com os irmãos, sua leitura bíblica, seu estudo da palavra. Em 10 anos, quantas coisas mudaram na sua vida? De 10 anos para cá, a sua intimidade com Deus, a sua fé com Deus, ela cresceu ou ela diminuiu? Ou ela está emperrada, ela está travada, ela está parada? Faça essa reflexão, porque antes da gente cair num pré-julgamento na vida de Noemi, que ela está assim, assado, falando assim de Deus, a gente tem que olhar para nós, irmãos, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 fios. Então ela corta para lá, mas ela corta para cá também. E graças a Deus por isso, porque senão seríamos, ao invés de cumpridores da palavra, seríamos juízes da palavra. E Deus não quer isso. O mundo já está cheio de juiz por aí. Tá ok? Então eu quero falar aqui com você sobre esse processo de perdas até chegar o processo da restauração na vida de Noemi. Pela leitura que nós fizemos, irmãos, ficou muito claro algumas coisas para mim aqui. Primeiro, o primeiro
passo nesse processo da perda, a primeira situação, a primeira coisa que aconteceu de ruim, a primeira perda que ela teve, que foi, eu creio que foi aquilo que deu o início de todas as outras perdas, está justamente aqui, ó, no versículo de número 1, que diz assim, ó: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. A primeira perda foi que eles tiveram que sair da sua terra, onde eles tinham sua posse. E sabe onde eles moravam, irmãos? Em Belém de Judá, terra que vai nascer o Senhor Jesus, aqui num futuro bíblico, chamado assim, a terra onde vai nascer o Salvador do mundo, ou seja, a terra da promessa, a terra que os profetas falaram que lá em Efrata, em Belém de Judá, nasceria aquele que seria o Salvador do mundo, Jesus Cristo. E eles moravam nessa terra da promessa. E você quer saber o que significa Belém? Significa casa do pão. Irmãos, presta atenção. Se houve fome, faltou pão na casa do pão. Faltou pão na casa do pão. O que isso quer dizer, pastor? Simples, irmãos, que o processo de perdas que aconteceu na vida de Noemi, ele é muito propício a acontecer na minha vida e na sua, se não é que já está acontecendo na vida de muitas pessoas que ouvem esta mensagem. Como assim, pastor? Sim, as pessoas estão saindo da casa onde deveria ter pão, porque na casa do pão não tem mais pão, não tem alimento saudável. Você imagina, você gosta de tomar aquele cafezinho com pão fresquinho, pão quentinho, aí você vai onde comprar, irmão? Você não vai no açougue, você vai na padaria. Se a padaria está dentro de um mercado é outra história, mas você vai nesse mercado, no setor de padaria, para comprar o seu pão. Aí você chega e fala assim, tem pão? Ele fala, não, não tem pão. E onde eu posso achar pão? Não, não tem pão. Não tem pão na casa do pão? Não, não tem pão, não tem alimento. Aí você veja bem, irmãos, que hoje a terra da promessa, que hoje a casa do pão, o lugar que deve dar alimento, hoje nós estamos falando da nossa igreja. Estamos falando da igreja, irmãos. A igreja é o lugar onde que oferece o alimento, onde dá o pão para que o povo possa se saciar e não experimentar os manjares do mundo, porque o pão ele é diário, ele é todo dia, ele é para necessidade básica. E aí sabe o que acontece? Eles tiveram que sair de Belém porque faltou pão, e tem muita gente que está desviando o seu caminho de ir à igreja, não vai à igreja, mas vai em qualquer outro lugar, mas não vai na igreja. Sabe por quê? Porque também está faltando pão. Nos púlpitos das igrejas tem se faltado pão, o verdadeiro alimento. Nas igrejas tem se faltado o verdadeiro e genuíno evangelho. Olha, irmãos, eu fico para morrer quando eu vejo algumas situações. Ainda há pouco eu vi uma situação, porque eu fui lá na igreja do fulano e sabe como é que eles são, né? É só glória, 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 glória. Meu irmão, você pode dar glória o tempo que você quiser dar, tem até momento específico para isso no culto, mas tem que ter pão, tem que ter alimento, porque senão as pessoas vão começar a sair da casa do pão, porque não tem mais pão na casa do pão. E aí é o que é o problema todo, porque quando as pessoas não conseguem achar pão onde deveria, não conseguem achar alimento onde que a sua alma anseia por receber, elas vão procurar em Moabe, em terra idólatra, que Moabe aqui representa o mundo. Vai procurar em tudo que é lugar, representa o mundo, representa as religiões, representa os prazeres, representa o que você quiser colocar como nome. Olha, irmãos, o primeiro ali, o processo da perda, a primeira perda que eles tiveram foi justamente sair da terra da promessa. A segunda perda, então, olha, começou a consequência. Já saiu da casa do pão, saíram de Belém de Judá e foram para Moabe. Olha o que vai acontecer, versículo 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque quando eles chegaram naquele lugar, amaldiçoado, porque os moabitas e os amonitas, que são os descendentes lá das 2 filhas de Ló, você lembra daquele fruto de incesto que elas cometeram com o seu próprio pai? Verdade, irmãos, nasceram 2 nações, Amon e Moabe, os amonitas e os moabitas, embora parentes de Israel, foram os 2 povos que mais
brigaram contra Israel, que mais perturbaram a ordem em Israel. Né? Fora isso, foram midianitas, filisteus, entre outros. Mas os amonitas e os moabitas sempre são citados ali. Você veja bem, vai parar numa terra assim, irmãos, consequência do pecado, o homem já chega lá e morre. Ah, pastor, mas pode ter acontecido alguma coisa. Sim, irmão, mas como a Bíblia não me dá os detalhes, eu também posso conjecturar e entender que isso é fruto do pecado. Irmãos, saiu do lugar onde que não devia sair, da terra da promessa. Tem gente que deixa a promessa de Deus para ir buscar os manjares de Moabe. Isso não pode acontecer, meu irmão. E aí o que acontece? Segunda perda, o homem perde o provedor da casa. E Elimeleque significa Jeová é o meu rei. Você imagina quando Noemi chamava, o seu marido chamava assim, o Senhor é o meu rei, o Jeová é o meu Senhor, é o meu rei. Aí ele se sentia, né? E ele era o provedor. Chegou naquele lugar, o homem morreu. O homem morreu. E aí, o que vai acontecer? Ela pensou, eu preciso então casar os meus filhos para aumentar a minha prole, porque eu preciso ter descendência, para que possa cuidar de mim, que agora eu sou uma viúva. O que ela vai fazer? O que era errado naquela época, por causa de que dentro de uma tribo, eram 12 tribos, e eles tinham que casar dentro das suas tribos, não podia misturar tribo por uma questão de terras, uma questão geográfica, tá? Cada um recebeu uma parte, se casasse com tribos diferentes, eles iam acabar tendo posse na tribo do outro, e cada um na sua tribo. Ali era o controle geográfico que Deus colocou sobre Israel. E então eles eram efrateus, eles eram de Belém de Judá, eles deviam ficar ali em Judá, para casar ali, mas não, casar, a mulher, aqui ó, que diz, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Os homens, Malom e Quilion, que eram os homens da casa, procuraram mulheres de Moabe, lá as moabitas, desse povo idólatra, desse povo lá confuso, desse povo inimigo. E irmãos, agora vai ficar estranho, por quê? Qual é a terceira perda? A primeira perda foi sair da terra da promessa. A segunda perda foi que ela perdeu o seu marido, o provedor da casa. A terceira perda é que ela agora perdeu os valores. Começou a perder os valores. E está escorregando o ribanceiro abaixo. As moabitas, povo inimigo, povo idólatra, misturou o povo santo com o povo idólatra. Isso é muito complicado, irmãos. Isso é muito complicado. Paulo vai falar lá para não misturar o templo de Deus com o templo dos ídolos. Isso é muito complicado, irmãos. É verdade. Quem entra nessa tem um preço a pagar. Tá ok? Mas aí tem a quarta perda, irmãos. A quarta perda está aqui, ó. O nome das mulheres foram Orfa e Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. E morreram também Malom e Quilion. Tá vendo só? Começou. O pai chegou, morreu. Casou os filhos com mulheres moabitas. Foi a terceira perda. A quarta perda agora é que os filhos morreram. E o que os filhos significavam para ela? Sua previdência social. Isso, porque hoje nós temos o carnezinho do GPS, do INSS, ou então trabalha de carteira assinada, ou então é concursado, enfim, ou tem previdência privada, tem formas de você, ou então você faz poupança, é isso aí. Uma forma de guardar o dinheiro, de ter um futuro segurado. Mas naquela época, irmãos, não tinha isso que nós temos hoje. Naquela época, a previdência social era ter muitos filhos. Porque todos eles trabalhando iam sustentar a viúva até os seus últimos dias. E sabe o que acontece? Os seus 2 substitutos de provedor, porque o pai morreu, morreram também na terra de Moabe. Olha, irmãos, que momento difícil que essa mulher vai passar. Aí vem uma quinta perda, porque ela chama as duas e fala, olha, eu já sou de idade, se eu casasse de novo e tivesse um filho, até que ele se tornasse grande para poder casar com uma de vocês, não ia dar certo. Vou fazer o seguinte, estou despedindo vocês, para vocês irem embora, estou agora descompromissando vocês, para vocês cada um voltar para a sua terra, que eu vou voltar lá para a minha terra de Belém de Judá. Penso eu que ela deve ter falado assim, lugar de onde eu nunca deveria ter saído. E aí o que acontece, irmãos? Naquele momento, Orfa virou as costas, choraram, beijou, virou as costas e foi embora, voltou para o seu povo. E ali ela sentiu a sua quinta perda. As únicas 2 amigas que ela tinha, uma agora foi embora. E aí no versículo 20 ela diz, porém ela dizia, não me chame, quando ela chegou lá,
Noemi está de volta. Ela, não me chame Noemi, me chame de Mara, porque eu tenho experimentado de grande amargura. A última perda dela foi a pior de todas. Ela perdeu sua identidade. Ela não sabia mais quem ela era. Ela não sabia que era filha de Deus, do povo escolhido na semente de Abraão, da nação santa, da terra da promessa, de onde ela veio, de onde nasceria o Salvador. Ela esqueceu de tudo isso. Ela perdeu a sua identidade em Deus. E esse é o pior momento da perda da vida de uma pessoa. Aquela pessoa que era de Deus, que vivia para Deus, que sabia de Deus, e agora ela não sabe mais nada. Não quer mais nada na sua vida. Mas Deus é um Deus que restaura a nossa sorte, que restaura a nossa situação, que muda a nossa vida, que nos leva de um processo de perda total a um processo de restauração total e maravilhoso. E como que ele vai fazer isso, irmãos? Uma das suas noras decidiu ficar. Isso. Disse, porém, Noemi, versículo 16 desse capítulo 1, fala: não me insista para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo agora é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e eu ali serei sepultada. Faça-se assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Sabe o que ela faz? Elas era sogra e nora, né? É aquele contato ali, meio que arranhado às vezes, né? Já viu? Os contatos ali, fica aquela coisa. Sabe o que acontece ali? Acontece agora uma aliança de verdade. Ah, meu Deus, a aliança, o poder da aliança é muito forte. O poder da aliança é muito forte. E então Deus, quando viu a aliança, falou: opa, chegou o momento agora de eu começar a fazer esta mulher aí experimentar de quem sou eu de verdade. Ela não me conhecia, mas por essa aliança ela vai me conhecer agora de verdade. E então Noemi e Ruth significa amiga. Que legal, né? Ruth significa amiga. Ela volta junto, e quando chega lá de novo em Belém, falaram: Noemi está de volta, não é esta Noemi? Aí ela diz aquelas palavras cheia de amargura, né? Ainda fala assim no versículo 21, cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez retornar. Por que me chamam Noemi? O Todo-Poderoso tem me feito mal. Quanta amargura no coração. A gente está culpando Deus, irmãos, por coisas que nós decidimos. Não pode ser desta maneira. Não pode ser desse jeito. Sabe quais são os pensamentos de Deus sobre nós, irmãos? Jeremias 29:11 fala que os pensamentos de Deus sobre nós são pensamentos de paz e não de mal, porque Ele quer que nós alcancemos o fim que tanto nós desejamos, um futuro melhor. Ele não quer o nosso mal, Ele não quer o teu mal. Deus não vai ficar preocupado em ficar te castigando, não, irmãos. A gente está colhendo, na verdade, frutos de ações. É lógico, tem a ação diabólica também, tem o inimigo agindo nesse mundo, mas tem o fruto das minhas atitudes, o fruto dos meus erros, dos pecados que eu cometo e deixo ele em oculto e não confesso ele. Irmãos, tudo isso tem consequência. E ela volta falando que Deus fez essas coisas com ela, que cheia parti, eu saí com o marido e com filhos e agora estou voltando vazia, só com essa moça aí, ó. Olha só, irmãos, quem diria que essa moça, que se chama Ruth, que seu nome significa amiga, que ela seria o canal por onde Deus vai abençoar. Olha que vem ao meu coração. A Ruth fez aliança com Noemi, né? Você precisa ter aliança com pessoas amigas. Irmãos, para de fazer aliança com quem não presta. Para de fazer aliança com quem não presta. Faz aliança com gente amiga, gente que vai estar contigo para o que deve tá bom? Então, irmãos, o que vai acontecer? Ali, no capítulo 2, e aí vai seguir no capítulo 2 e 3, mesclando ali, vai acontecer um grande milagre. Deus, ele vai colocar na vida de Ruth, Boaz. E como que vai ser? Ela fala assim, ó, existia lá quem tinha suas plantações, os arredores, a primeira lei, os arredores, né, eram para aqueles que não tinham condições de plantar, poder entrar ali e colher alguma coisa para comer, né, não era proibido. E havia uma outra lei da respinga, né? A respinga era assim,
A pessoa estava colhendo, botando nos feixes, botando nas cargas dos animais ou levando no ombro. O que caía não podia pegar, porque quem vinha atrás juntava. Então, Deus começou a tocar lá no coração de Boaz para que os homens deixassem cair bastante, para que a Ruth então pudesse pegar ali, juntar e levar para sua sogra. Essa história toda chegou e se descobriu que Boaz seria o remidor. Não dá tempo de explicar tudo isso, mas era uma questão meio que burocrática. Lembra que eu falei que tinha que casar dentro das tribos? Quando Noemi saiu de Judá, as terras, a possessão que eles tinham, passou para um parente. E agora, quando ela volta sem as condições, apenas que ela pagasse pela remissão, em dinheiro, né? Pagasse pelas dívidas para ter de volta a sua terra, porque ele também não podia vender para gente de outra tribo. E então, ela precisava de um parente que pudesse remir a sua dívida. Como ela não tinha ninguém, Deus vai colocar na vida de Ruth Boaz, que era um parente chegado. No momento, eles descobriram ali que tinha um parente que era mais chegado. Boaz conversou com ele, acertou tudo, fizeram um acordo lá, e ele falou assim, então fica você com a moça e você seja o remidor. Era tudo que Deus estava planejando, irmãos. E então, olha o que vai acontecer. Boaz significa nele a força. E Ruth significa amiga ou amizade. Olha o que Deus vai fazer. Ele vai juntar Boaz com Ruth. Ele vai juntar a força com a amizade. Eita aliança abençoada, irmãos. É isso que nós precisamos para começar a ver Deus mudar a nossa sorte. Deus estava começando a mudar a vida de Noemi a partir daquela aliança que ela teve com Ruth. Agora essa aliança foi fortalecida. Aquilo que era a amizade agora ganhou força. Ganhou força mais amizade. Aliança extraordinária, irmão. Isso é maravilhoso. O meu coração chega a pulsar mais forte em saber que nós, quando aprendermos a ver e fazer essas alianças diante de Deus, a gente vai ver muita coisa mudar na nossa vida, irmãos. Isso é maravilhoso. Você vai dizer, mas o que tem de graça nisso? Bom, primeiro, Boaz pagou toda a dívida, devolveu a Noemi o que era dela antes, quando ela tinha Elimeleque morando ali. E então, ela tem agora as terras, Ruth casa com Boaz, e o que é que vai acontecer? Boaz, ele vai ter, você vai vendo isso aqui, no capítulo 4, você vai ver que Boaz, ele vai gerar Obed, né? O filho de Boaz com Ruth vai ser Obed. Obed vai gerar Jessé, começou a lembrar. Jessé vai gerar Davi, e Davi vai ser rei em Israel, um homem segundo o coração de Deus. Isso, irmãos. Olha que coisa que Noemi nunca imaginava, que daquele momento de perda que ela chegou, que ela mesma falou, cheia parti e vazia estou voltando, porque o Senhor me fez participar de todas essas perdas. Sabe o que acontece? Deus mudou tudo isso, mudou todo esse cativeiro, mudou toda essa história na vida de Noemi, e usou Ruth por uma aliança de amizade, e agora fortaleceu essa aliança com Boaz. Boaz teve Obed, Obed teve Jessé, Jessé gerou Davi, rei em Israel. Olha que coisa extraordinária, de onde a gente não imagina, Deus faz, até na nossa descendência, num tempo que nós ainda nem projetamos. Deus está preparando bênçãos e mais bênçãos que a gente nem imagina, irmão. A gente está do lado de cá, tentando ainda entender, e Deus já está agindo do lado de lá de uma forma extraordinária. Isso, irmãos. E quer saber? Ruth, que era uma moabita, quando naquele momento que ela se converteu, que ela falou, o teu Deus será o meu Deus, né? Ela não falou isso? Ali ela se tornou uma prosélita. O que é um prosélito? Um prosélito é aquele que seguia lá aquela fé idólatra, mundana que seja, e agora vai adorar o Deus único. Ela não era de sangue, né, natural de Israel, mas agora vai se tornar uma israelita, porque vai passar a adorar o Deus de Israel, o único Deus. E então ela vai entrar para a genealogia de Jesus, irmãos. Tá lá, você pode olhar em Mateus 1, no versículo 5, que ela vai entrar aqui de Boaz, de Ruth ali, né, gerou a Obed, Jessé, e que da onde veio o rei Davi. E aqui no capítulo 4, no versículo 13 em diante, fala assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher,
e ele a possuiu, o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho. Então as mulheres, olha só, irmãos, agora a Noemi se tornou até vó, ó. Ih, irmão, eu sou vovô, eu fico todo bobo. A minha esposa, a pastora, a vovó, mais boba ainda. É uma maravilha ser avô, irmãos. E ser pai é extraordinário. Agora, ser avô não tem classificação. A verdade é essa. Vamos lá. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz. E ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama, uma avó que cuidou, né? E aí vai seguindo, e as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe deram o nome de Obed, este é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Irmãos, é extraordinário, saber que a palavra de Deus tem esta palavra para nós. Eu fico feliz de poder ter essa oportunidade, né, que foi algo que ardeu o meu coração, né? Eu tinha uma outra palavra, mas eu creio que ficará para uma próxima oportunidade, né, sobre apostasia. Mas o que acontece? Talvez você que está me ouvindo até agora, esses momentos, você também tem enfrentado momentos de perda e deve estar achando que é o fim de todas as coisas. Não, irmãos, não é o fim. Quem sabe é o início de grandes surpresas que Deus preparou para a tua vida. Sim, irmãos. A gente passa pelas perdas porque isso vai nos amadurecendo. E se a gente souber, melhor dizendo, né, souber lidar com as crises, com os momentos difíceis, isso vai nos ajudar muito a crescer na fé, na graça, no conhecimento, tá? Não, muitas vezes fazemos como Noemi, sim, culpamos Deus, ficamos decepcionados, achamos que Deus tinha que fazer isso ou aquilo no nosso tempo. Mas Deus é soberano, Ele tem o domínio e o controle de tudo, irmãos. Apenas confie, fortaleça suas alianças com pessoas certas, porque aquilo que você está fazendo como aliança na presença de Deus, Ele vai fortalecer mais. Aquela amizade ganhou força e Boaz entrou na vida, remiu as dívidas e tudo se resolveu. Eu fico vendo um sorriso voltando no rosto de Noemi. E é isso que Deus quer que aconteça na sua vida também. Ok? Que Deus esteja contigo, aí onde quer que você esteja, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.